E aí, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil resolver a segunda fase da prova da OAB em Direito Penal, a peça prático profissional mais especificamente. Bem, a gente sabe que os assuntos que são cobrados na ordem são os mais diversos, inclusive eu acho que todo o curso de Direito Penal é cobrado na segunda fase de Direito, né? Mas aí o que acontece? Muito mais importante do que você saber todos os assuntos é você saber responder a prova da OAB. Por que eu digo isso? Na segunda fase, você pode levar material de consulta, então você vai poder levar legislações, seu vade-mecum, etc e tal. Então, mesmo sem saber de todo o assunto ou sem ter dado tempo de estudar, se você souber responder a prova e saber procurar no vade-mecum, isso vai lhe trazer com certeza, com mais absoluta certeza do mundo, eu estou te afirmando isso, vai te trazer a aprovação. E hoje eu vou mostrar como é fácil identificar informações importantes que a própria questão vai trazer para você, de modo a possibilitar a resolução da peça prático profissional, ok? Então vamos lá. Eu peguei aqui o 21º exame da Ordem Unificada em Direito Penal, a prova prático profissional. A gente vai se atentar à peça, certo? E eu acho que esse exame foi em 2017, mas o tempo não vai fazer muita diferença nesse primeiro momento, porque eu vou te mostrar como ler e marcar inicialmente a peça prático profissional, de modo a você retirar todas as informações necessárias para responder a primeira questão. Ok, então vamos lá. Essa peça prático profissional traz o seguinte caso. Gabriela, nascida em 28/4/1990, a gente já marca a data de nascimento de Gabriela. Veja, em primeiro momento você vai ler o caso e vai marcar todas as informações. Depois de marcado todas as informações que você acredita ser importante, e eu vou ensinar vocês a identificar essas informações importantes e o porquê são informações importantes, é a partir dessas informações que você vai ter marcado que você vai conseguir achar a resposta no seu material de consulta. E sabendo e achando a resposta no material de consulta, você já está garantido aí a metade da prova, a metade da pontuação da prova, porque a peça prática profissional vale 5 pontos, né? Então, bora lá. Gabriela, nascida em 28/4/1990, terminou o relacionamento amoroso com Patrick, não mais suportando as agressões físicas sofridas, sendo expulsa do imóvel onde residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará, juntamente com seu filho, com o filho do casal de apenas 2 anos. Então vamos lá. Gabriela, nascida em 28/4/1990. Por que a gente marca a data de nascimento? Porque se na data do cometimento do crime ela for menor de idade, ela não vai ser responsabilizada penalmente. Se ela for menor de 21, é uma causa que atenua a pena. É uma causa de diminuição de pena, na verdade. Beleza? Então ela nasceu, a gente marca aqui a data de nascimento, foi expulsa do seu imóvel onde residia com o seu filho, etc e tal, na cidade de Fortaleza. A gente marca a cidade, porque vai que, né? Ela mora em Fortaleza. Nada de muito importante nessa primeira frase que a gente leu, né? Juntamente com o filho do casal de apenas 2 anos. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir das ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua que frequentava os mesmos espaços que ela. Beleza. No dia 24 de dezembro de 2010, não aguentando mais a situação, aí vejam, no dia 24 de dezembro de 2010 a gente marca. Por que 24 de dezembro de 2010? Muito provável é a data do cometimento de algum fato criminoso, porque logo em seguida a data, o texto diz: não mais aguentando a situação. Não mais aguentando a situação é quase uma justificativa para o cometimento de algum fato. Então, muito provável, né, e a gente só vai ter certeza depois que ler todo o texto, que no dia 24 de dezembro Gabriela fez alguma coisa. Então a gente marca a data de 24 de dezembro de 2010 e marca a justificativa. Olha, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação,
Após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$ 18. Gabriela exerceu uma conduta. Qual foi a conduta de Gabriela? Ingressar em um grande supermercado da região, que não é uma conduta criminosa, mas ela escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$ 18. Então, Gabriela, aí nesse momento, ela praticou uma conduta. Ela escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$ 18. Ocorre que a conduta de Gabriela, segue no texto, foi percebida pelo fiscal de segurança, que a abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens e apreendeu os 2 produtos escondidos. Então, Gabriela foi pega, né, quando ela estava saindo do supermercado com os 2 produtos escondidos, sem pagar. Ela foi surpreendida pelo fiscal, segurança, né, do supermercado. Então, a gente marca aqui, ó. Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que abordou no momento em que a deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens, ou seja, Gabriela cometeu um furto e apreendeu os dois produtos escondidos. Só que aí, olha, quando ela deixava o estabelecimento, os produtos foram apreendidos. Então foi o quê? Uma tentativa de furto, na verdade, porque Gabriela tentou furtar, mas foi pega antes de ter a posse mansa, né? A posse final daqueles bens. Seguindo, em sede policial, Gabriela confirmou os fatos. A gente marca, né? Gabriela confirmou os fatos, isso é bom, acho. Reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco de seu filho. A gente também bota aqui, ó, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Fora juntado a folha de antecedentes criminais sem outras anotações. Então, a folha de antecedentes criminais sem outras anotações significa que Gabriela, antes desse fato, nunca teve nenhuma conduta que desabonasse ela em sociedade. Então, foi juntado à folha de antecedentes, que não tinha outras anotações, o laudo de avaliação dos bens subtraídos, confirmando o valor de R$ 18. Ouvido os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do supermercado, o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados ao Ministério Público, ok? E o Ministério Público ofereceu a denúncia em face de Gabriela pela prática do crime do artigo 155 caput, concominado com o artigo 14, inciso 2º. Então, Gabriela foi denunciada pelo crime de furto tentado, porque o artigo 14, inciso 2º, aí você vai ver também no seu vademecum, é furto tentado, ok? Ambos do Código Penal, além de ter opinado pela liberdade da acusada. Aí, beleza, o Ministério Público ofertou a denúncia nesses termos e ainda opinou pela liberdade da acusada. Então, vejam, inicialmente a gente tem as informações do fato. Massa? Temos a data de nascimento de Gabriela, temos o local em que o fato foi cometido, porque se Gabriela residia ou morava na rua da cidade de Fortaleza e ela cometeu um ato dentro do supermercado da região, aqui ó, supermercado da região, é porque ela cometeu o fato em Fortaleza. Temos a data também do cometimento do fato, que foi 24 de dezembro, a motivação do fato, que foi não aguentar mais a situação de ver o seu filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, e o fato, propriamente, que foi esconder 2 pacotes de macarrão na roupa e tentar sair do supermercado sem pagar. Mas na saída do supermercado sem pagar, ela foi pega por um segurança, certo? Então, a gente tem a data de nascimento, o local do fato, o fato, a data do fato, a motivação do fato, certo? E o fato em si, que foi um furto tentado. Já temos 6 informações extremamente importantes para a construção da nossa peça prático-profissional. Continuando. O magistrado
em atuação perante o juiz competente no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, vamos lá. 18 de janeiro de 2011 foi o momento em que o juiz recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Por que a gente tem que anotar essa data também? Vamos lá. A gente tem que anotar essa data porque tem inúmeras causas de interrompimento e inúmeros prazos para a prescrição da persecução criminal. E isso é um assunto que você vai achar no Código Penal, tá? Salvo engano, é lá no início que tá os artigos de prescrição. Mas aí você vai anotar a data, porque pode ser que a partir a partir do recebimento da denúncia, o Estado se ausentou da persecução, né? Ficou inerte, na verdade, da persecução penal, e a partir de determinado prazo, né? Decorrido determinado prazo, ele perdeu o direito de perseguir aquele cidadão para que ele fosse responsabilizado pela conduta cometida. Então a gente também anota a data do recebimento da denúncia, do recebimento de qualquer tipo, né, de manifestação da acusação. Enfim, então ele recebeu a denúncia dia 18 de janeiro e concedeu a liberdade provisória à acusada. Isso é bom também. Deixou de converter o flagrante em preventiva e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Então, assim, ela foi posta em liberdade e determinou que fosse realizada a citação. Ela não foi citada no momento em que recebeu a liberdade. Determinou-se que fosse realizada a citação. Massa? Então, foi recebida a denúncia dia 18 de janeiro de 2011, mas ela não foi citada da denúncia. Ela foi posta em liberdade. Aí, daí já começa a correr prazo. Porque a partir do recebimento da denúncia, tem um prazo que deve ocorrer a citação. Se a citação não for ocorrida dentro desse prazo, o Estado ele perdeu o direito da persecução criminal, né? Houve a prescrição. Então, por isso é importante anotar também essas informações. Contudo, né, foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação e, como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. Olha aqui. Foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação e, como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. Gabriela não foi localizada para ser citada. No ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura um advogado esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal que respondia. Então, no ano de 2015, de 2011 para 2015, foi bem uns 4 anos. Eu não sei quando é que Gabriela foi procurar e saber dessas informações, mas vamos dar continuidade. Que respondia. Disse ainda que Maria, hoje residente na Rua X, na época dos fatos também era moradora de rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Então, Maria, olha aqui, Maria serve como o quê? Como uma testemunha. A gente marca Maria. Porque, olha, as informações que são dadas inicialmente, no caso, elas não devem ser deixadas de lado. Pode ser que você até não use, mas deixa marcado, porque no nervosismo você acaba esquecendo o que você já leu. Então não confia na tua memória não. Marca tudo, deixa destacado para depois rever o que foi marcado. Na época dos fatos, também era moradora de rua e tinha conhecimento da dificuldade. Diante disso, em 16 de março de 2015, uma segunda-feira, sendo a terça-feira dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram a um cartório. Velho, marca as datas. Diante disso, em 16 de março de 2015, que foi uma segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Por que marcar data para contagem de prazo? No direito penal a gente conta os prazos, a gente conta os prazos corridos, né?
Mas a contagem, ela só pode começar e terminar em dias úteis. Então a gente marca 16 de março de 2015. Sendo segunda-feira, uma segunda-feira, sendo terça-feira, dia útil. A gente marca. Informação importantíssima. Em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório, onde foram informados que o processo estava em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para a citação. Marque isso, velho. Pelo que eu tô vendo, vai ter alguma causa aí de prescrição. Porque, olha, teve a data do recebimento da denúncia, teve a data em que Gabriela ficou sabendo, né, e foi devidamente citada, que foi dia 16 de março, e que o processo ele está em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão. Veja, no processo, se a pessoa ela não é citada, o processo ele tem que ser suspenso por falta de citação, porque senão decorre os prazos de prescrição naturalmente, né? Então, se não houve qualquer suspensão desde 2011, passaram-se 4 anos e 2 meses, 18? Não, quase 2 meses, na verdade. Passaram-se 4 anos e 50, não sei quantos dias, desde a denúncia para Gabriela ser informada do processo, né? Aí continua aí lendo, ó. No mesmo momento, Gabriela foi citada. Gabriela foi citada no mesmo momento em que ela foi buscar informação sobre esse processo. Então, ela foi citada no dia 16 de março de 2015. Assim como intimada junto ao seu advogado para apresentação da medida cabível. Então, ela foi citada. A citação é o quê? Você ter conhecimento, né? Você ser informada e ter o conhecimento de que você tem um processo contra si. E a intimação é para você exercer, né, você exercer algum direito dentro do processo, você se manifestar no processo, seja qual for a manifestação, né? Então, cabe destacar que a reacompanhada de seu patrono já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público pediu para ela ficar em liberdade. A gente viu lá em cima, logo no início, quando ofereceu a denúncia. E ela já disse que não quer, tem desinteresse em aceitar essa proposta da suspensão do processo que o Ministério Público ofertou, ou solicitou, né? Deu a ideia de fazer. Beleza, esse daqui é todo o caso. Terminando o texto. Considerando a situação narrada, apresente na qualidade de advogado de Gabriela a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas do direito material e processual pertinente. A peça deverá ser datada no último dia de prazo. Aí a gente marca aqui, ó. Você vai ter que responder, considerando a situação, a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, tá? Apresentar todas as teses jurídicas de direito material e processual que serão pertinentes a este caso, e a peça deverá ser datada no último dia do prazo. Beleza? Fechou. Você aí marcou todas as informações importantes que você vai utilizar para a defesa da sua cliente, certo? É só isso. A partir de todas essas marcações é que você agora vai procurar no seu Vademecum as respostas. E vai ser tão fácil, ó, de cabeça aqui, a gente vai rever as informações que foram marcadas, certo? E responder mais ou menos como é que vai ser, ó. Gabriela, nascida em 1990, beleza, Fortaleza, Ceará. Primeiramente, na peça você vai botar o endereçamento, certo? Então, se você vai botar o endereçamento é sempre no local do crime. O local do crime foi Fortaleza, Ceará. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Fortaleza, Ceará. Endereçamento Fortaleza, Ceará. Certo? Qualificação da parte. Olha, na qualificação você só pode utilizar informações dadas pelo texto. Você não pode inventar nenhuma informação. Você vai botar lá Gabriela, brasileira, nascida dia tal, e calou-se, porque essas foram as únicas informações que foram dadas sobre Gabriela,
Gabriela nascida dia tal, nem bota que ela é brasileira, beleza, não bota que ela é brasileira, só bota Gabriela nascida dia 28/4/1990, devidamente patrocinada, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência apresentar a sua, aí vem o nome da peça. Qual é o nome da peça? O que foi que o Ministério Público ofereceu? O Ministério Público ofereceu a denúncia. Após a denúncia, né, que é o que? Uma acusação, a pessoa vai se defender da acusação que lhe foi feita. Então, qual é a peça que vai ser apresentada? Qual é a peça? A peça apresentada é a resposta à acusação, certo? A peça apresentada é a resposta à acusação, que está lá no artigo 396 do Código Penal. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil da gente ver. Código Penal. Porque, cara, vai estar tudo, absolutamente tudo no texto e você vai conseguir encontrar tudo, absolutamente tudo no Vadimeco. Beleza? É simples. Você só precisa saber marcar as informações e você só precisa depois saber encontrar as respostas no seu Vadimeco. Certo? No processo, no trâmite do processo inicialmente, da acusação mesmo, apresentar a acusação, existem algumas peças ou algumas manifestações que serão inicialmente cabíveis, que vai ser a resposta à acusação, porque ofertada a denúncia, depois de ofertada a denúncia só pode haver o que? A resposta à acusação, porque ofertou a denúncia e o juiz recebeu a denúncia. Se foi ofertada a denúncia e o juiz não recebeu, aí a gente pode ofertar a defesa prévia. Mas se o juiz recebeu a denúncia, que foi o caso de Gabriela, recebida a denúncia, a gente vai à resposta à acusação. Beleza? Recebida a denúncia, denúncia, recebida a denúncia, resposta à acusação. Se foi dada a resposta à acusação, vai ter o trâmite processual natural com produção de provas, etc e tal. Aí, no final, o juiz vai pedir para a parte acusatória, né, a acusação e a defesa se manifestar, e a acusação vai apresentar alegações finais e a defesa vai apresentar alegações finais em memoriais. Inicialmente, as peças que podem ser cobradas a primeiro momento são resposta à acusação, defesa prévia. Veja, defesa prévia se a acusação se a denúncia não foi recebida. Defesa prévia se a denúncia não foi recebida. Se a denúncia foi recebida, é uma resposta à acusação que está aqui, no artigo 396 do Código Penal. Artigo. Cadê? 369. Artigo 396. Eu tava vendo o Código de Penal. É o Código de Processo Penal. Artigo 396 do Código de Processo Penal. Nos procedimentos ordinários e sumários, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz não vai rejeitar liminarmente, vai receber e ordenar a citação do acusado para responder à acusação. Então, aqui, na resposta à acusação, 396, a resposta à acusação, certo? Então, a Gabriela vai ser o quê? Resposta à acusação. Agora aqui, nesse primeiro aqui, você escreve: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca de Fortaleza, Ceará. Aí bota aqui: Gabriela, nascida em tal, vem muito respeitosamente por meio de seu advogado, devidamente constituído por instrumento procuratório, responder
apresentar a sua, aí aqui ó, bem grande, resposta, acusação, aqui embaixo, com fulcro no artigo 396-A do Código de Processo Penal, aos autos do processo em que é acusada de ter cometido a conduta prevista no artigo 155 do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Aí bota aqui, ó, dos fatos, aí você só escreve os fatos, pelo amor de Deus, só escreva o que tem no texto. Então, se for botar os fatos, você vai lá. Dos fatos, o que tem no texto. Gabriela foi expulsa de casa com filho de 2 anos e, não aguentando mais ver o filho reclamar de fome, ela foi ao supermercado, pegou 2 pacotes de macarrão, colocou na roupa. No entanto, quando estava saindo do supermercado, foi impedida pelo fiscal de segurança. Fatos, acabou-se. Aí, nos fatos também você coloca, foi presa em flagrante, no entanto, da prisão foi dada a liberdade para aguardar o prosseguimento do processo em liberdade, não tendo sido citada no momento de sua liberdade, tendo conhecimento apenas 4 anos após de recebida a denúncia, por ter ido buscar informações no cartório no dia tal, e naquele mesmo dia foi dada como citada e intimada para apresentar defesa. Acabou-se. Isso são os fatos, não bota mais nada, só bota o que tem no texto. E de forma também bem resumida, porque ninguém vai ficar olhando. Eles vão tirar ponto ou vão te dar 0 se você colocar qualquer informação inventada, porque isso pode ser tido como indicativo de você estar se identificando para um possível corretor, né? Então eles zeram a tua prova por causa disso. Beleza? Ok, a gente fez os fatos e agora a gente vai para o direito. Inicialmente, a gente vai para as preliminares. Nas preliminares, o que a gente faz? Preliminar é qualquer coisa que impeça o prosseguimento da persecução criminal. Então, é caso de não existência do crime, certo? Causa de prescrição. Nesse caso, a gente vai ver se é um caso de prescrição. E onde é que a gente vê as prescrições? A gente vê as prescrições lá no Código Penal, porque a prescrição é uma causa de extinção de punibilidade, beleza? Porque aí há a prescrição da pretensão punitiva do Estado. E a gente vai encontrar essa causa em específico lá no Código Penal, que está aqui aberto já no artigo 107. Ó, extingue-se a punibilidade. Aí você já marca no seu vade-mecum as causas de extinção de punibilidade. Pela morte do agente, pela anistia, pela retroatividade da lei, pela prescrição. Aqui, ó. Inciso 4, pela prescrição. Aí você marca aqui, ó, extinção de punibilidade, já deixa aí marcado no seu vade-mecum. Extinção de punibilidade é no artigo 107, pela prescrição. Por que eu tô achando que é pela prescrição? Porque, velho, não teve morte, não teve anistia, não teve retroatividade, não houve renúncia de direito, não houve retratação pela gente nos casos que a lei admite. Não houve também o perdão judicial, que também são os casos previstos em lei. E a prescrição antes de transitar em julgar a sentença. Aí tem aqui os prazos que eu te falei. Por isso que a gente tem que procurar e marcar todas essas datas, todas essas informações importantes. Porque primeiro a gente tem que ver se o Estado pode estar indo atrás daquela pessoa para que ela responda criminalmente pelo fato. Depois que a gente verificar que o Estado ele pode executar a persecução criminal, a gente vai ver se aquele fato, de fato, ele é um fato criminoso. Então, primeiro a gente vê se o Estado tem direito de perseguir criminalmente a pessoa, que é a preliminar. Então, a gente vai lá. Tem o direito?
Como é que a gente vai ver o direito? Pelas causas de extinção de punibilidade. Aí no artigo 109 vem dizendo as prescrições antes de transitar em julgar. O artigo 155 de furto tem uma pena de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, beleza? Aqui, ó. Foi o caput, de 1 a 4 anos. Mas foi um furto tentado. E a tentativa está no inciso 2º do artigo 114. Ó, tentado, quando iniciada a execução, não consuma-se por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí, no caso do tentado, o crime ele vai para aqui, ó. Salvo disposição contrária, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Beleza? Vai. Ok. 119. Extinção de punibilidade. 109, perdão. Extinção de punibilidade, artigo 109. Aí aqui tem, ó. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Então, a partir do máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, é que se verifica qual é o decurso de prazo, qual é o decurso de tempo que deverá ocorrer para que haja a prescrição e a perda do poder punitivo do Estado. Então, a gente viu que o furto é de 1 a 4 anos. Então, ó, se a pena máxima é de 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1, ou, sendo superior, não exceder 2, prescreve-se em 4 anos. Se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede 4, em 8 anos. Em 12, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede 8. Certo? Aí a gente viu que a pena máxima dada ao crime de furto é de 4 anos. Então, se é de 4 anos, a gente verifica que houve sim a prescrição em decorrência da data de ofertada a denúncia ter ultrapassado o prazo prescricional de 4 anos, já que Gabriela era menor de 21. Por quê? Aqui, quando a gente vê o 109, ele traz a pena. Só que lembra que eu pedi para a gente marcar a data de nascimento de Gabriela? Por quê? Gabriela, ela cometeu o crime